Num dia tão especial como hoje, né, véspera de Natal, eu queria falar sobre uma discussão que a gente está acompanhando ao longo dos últimos meses, né? Que começou lá no ano passado, envolvendo um termo que foi cunhado pelo então candidato, hoje presidente da República, que foi o termo mamata. Mamata é um termo amplo, assim, né? Você pode ter várias formas de compreensão do que significa essa palavra, mamata, né? Se você for no dicionário, fui ontem procurar, tem ali a etimologia, né? Certinho, a explicação e tal, mas digamos que mamata virou uma espécie de guarda-chuva para corrupção, para desvio, para coisas que não estão indo bem no nosso país. Muito bem. E uma das grandes esperanças dos eleitores que, por maioria, escolheram o presidente Bolsonaro era a recuperação da economia. Mas muitos também apostaram na eleição de Bolsonaro por causa de um único motivo: a promessa de acabar com a mamata, como ele mesmo dizia. Um decreto do governo federal, que foi assinado ontem, por exemplo, extingue mais de 27 mil cargos de funcionários públicos. Não haverá nenhuma demissão imediata, mas depois não haverá reposição. Segundo o Ministério da Economia, são cargos como discotecário, técnicos de imóveis, esquadrias, locutor e seringueiro. Convenhamos, né? Fico imaginando por que o governo federal precisa ter um seringueiro, precisa ter um locutor. Eu sei que a gente é locutor aqui na rádio, mas não faz muito sentido o governo federal ter esse tipo de cargo. O Ministério da Saúde é o que mais vai sofrer o impacto dessa medida, desse corte de mais de 27 mil vagas, né? Na saúde serão 10.600 agentes públicos, cargos que serão extintos. A explicação é de que a função desses agentes hoje tem sido cumprida por profissionais do Estado ou dos estados e dos municípios, ou seja, não tem motivo para ter essa duplicidade. Esse corte, mais de 27 mil cargos, revela como existe uma enorme gordura onde o dinheiro público está disponível e muita oportunidade para mamata, né? Para cargos que não colaboram em nada para o país e são território perfeito para funcionários fantasmas. Você não me arruma aquela boquinha, aquele carguinho ali, mas para que você precisa disso aqui? Quem vai precisar de um seringueiro, de um locutor, de um discotecário, né? De um técnico de imóvel, de um técnico de esquadria no governo? Nada contra essas profissões, são profissões belas. Pô, a gente tá falando de locutor aqui, caramba, né? Mas, de qualquer forma, o governo federal, na teoria, não precisa disso. E aí sempre tem aquela boquinha, funcionário fantasma, e vamos nessa. Isso não acontece só no governo federal, né? A mesma realidade deveria ser imposta em todos os níveis, municipal, estadual, mas, de qualquer forma, um pequeno passo em direção à estrutura mais enxuta que o país sempre pediu, num governo que ainda está muito longe de ter controle das contas públicas. E aí, você vê um lado da mamata, né, sendo combatido com essa decisão do governo federal. Então, se dermos um pequeno passo numa direção para um país mais enxuto, a gente segue andando para trás num outro aspecto da mamata, né, que é o aspecto da impunidade. O presidente Bolsonaro assinou ontem um outro decreto aumentando a mamata que ele prometeu acabar. E especificamente sobre um assunto que Bolsonaro disse com todas as letras num post no Twitter que jamais iria acontecer no governo dele. E aí vale lembrar um pouco da história recente do país. Pouco antes do final de 2017, né, bem na reta final de 2017, o então presidente Michel Temer assinou um indulto para políticos presos por corrupção. Foi um escândalo à época, né? Eu lembro de um comentário do Boechat com a Carla aqui no estúdio, que ninguém entendia nada. O Boechat falava assim, o cara tá querendo assinar isso aí, tá deixando o governo, ele vai acabar sendo beneficiado lá na frente, por isso que o Temer tá dando essa canetada, né? Porque vinha no meio de um país que tava com a Lava Jato, digamos, a pleno vapor, ou seja, todo mundo tentando sair, acabar com a corrupção. E aí vem o presidente da República, à época Michel Temer, dando uma canetada absurda, que concedia indulto para aqueles que acabavam de ser presos. Estavam há meses na cadeia por corrupção. Uma corrupção fatal, uma corrupção que mata. Então o pessoal nem cumpriu direito à cadeia, estava lá canetada. E aí, ano passado, no dia 28/11 de 2018, veio a mensagem clara do recém-eleito presidente da República. Bolsonaro disse o seguinte no Twitter: "Fui escolhido presidente do Brasil para atender aos anseios do povo. Pegar pesado na questão da violência e da criminalidade foi um dos nossos principais compromissos de campanha.
E aí vem a frase que contradiz completamente a canetada de ontem no presidente da República. Garanto a vocês, se houver indulto para criminosos neste ano, certamente será o último. Mas não foi. Um ano depois, Bolsonaro já começou a sinalizar que não cumpriria a promessa e que incluiria policiais, agentes de segurança nesse indulto natalino, nessa canetada. Então, além dos corruptos lá atrás do Temer, agora policiais, agentes de segurança condenados por crimes culposos, ou seja, quando não há intenção de matar, vão receber perdão por seus crimes, terão suas penas extintas. Hoje, o Josias de Souza no UOL, para quem eu mando um abraço, trouxe um número aqui de que o presidente Bolsonaro perdoou 83,4% das penas dos agentes de segurança pública enviados à cadeia após condenação por crimes culposos. Ou seja, 83,4% das penas de agente de segurança serão simplesmente extintas. E aí tem policial rodoviário, policial federal, policial civil, policial militar, né? Segue agente penitenciário, bombeiro, guarda municipal, agente de trânsito, guarda portuário, militares das Forças Armadas e por aí vai. Ou seja, não é aquela história, é importante que o ouvinte saiba que não é aquela história de final do ano, né? Suzane von Richthofen tendo liberdade no Dia das Mães, aquela coisa absurda, né? Saída temporária. Não é saída temporária, é abertura mesmo da tranca. É indulto. Um abraço. Perdão da pena. Perdão da pena. O decreto anterior, publicado em fevereiro, concedia indulto a presos que desenvolviam alguma doença grave ou que tinham adquirido alguma deficiência após o crime, o que é discutível, né? E agora não. Eu entendo que o atual presidente tem boa parte do seu eleitorado ligado a agentes de segurança pública, policiais, militares, é a base do bolsonarismo tradicional. Mas também a gente sabe muito bem que a gente não está falando de policial e de agente de segurança pública que está aí trabalhando, ralando no dia a dia, a gente está presa. A gente conhece o Bolsonaro, que tem essa ideia, né, do tal do excludente de licitude, que é ampliar um libera geral aí para poder matar. Então, após anunciar que concederia indulto aos policiais, Bolsonaro disse em entrevistas que não podemos continuar criminalizando policiais que fazem um ótimo trabalho. Deixemos que as corporações, então, e que a justiça sejam responsáveis por julgar se esses agentes realizam ou não um bom trabalho e se essas ações caracterizam ou não crimes. Mas não é papel do presidente da República fazer isso. O juiz Sérgio Moro classificou de erros não intencionais os crimes dos policiais que receberam indulto. Ainda que não tenham sido intencionais, foram erros. Precisam ser punidos. Assim como acontece com qualquer cidadão comum. Moro lá atrás, antes de assumir o ministério, disse que em sua gestão jamais seriam assinados indultos generosos. Ou seja, não foi só um discurso do Bolsonaro que foi rasgado ontem, não. Do Sérgio Moro também. Mas agora foi bem generoso. Esse tipo de ação não beneficia o bom policial ou o bom militar, e sim aqueles que cometem crimes. Não traz nenhum benefício a esses profissionais. A categoria em geral só beneficia criminosos, como os de qualquer outra profissão. Tem criminoso jornalista, não tem? Professor, engenheiro. A sociedade não quer mais benefício a criminosos de nenhuma espécie, de nenhuma profissão, de nenhuma categoria. Nem o médico, nem o jornalista corrupto, nem o policial, não importa. Além do mais, esse tipo de indulto já legaliza, na prática, um pequeno trecho do tal do excludente de licitude que foi barrado no Congresso Nacional. O artigo do Código Penal que exclui pena em algumas circunstâncias. Circunstâncias do indulto foram assinadas pelo Bolsonaro. E agora? Como é que fica? O que vai acontecer é que vai ter uma enxurrada de decisões contrárias a esse decreto do Bolsonaro. Quem deveria proteger a população não pode ter licença para matar. A polícia hoje enxerga todos como inimigos, mas esquece que do outro lado da linha de tiro está o cidadão e não apenas o bandido em muitos casos. Então tem que ter muita calma. Não dá para pensar que com essa canetada, né, vai ser um libera geral. Não pode ser libera geral. Não deve ser assim. A política do embate, do enfrentamento e agora da absolvição do policial que mata atende a um desejo do presidente e de uma parcela da população que apoia essa conduta. Só que manda um recado claro para toda a sociedade. Não existe crime
para quem estiver portando farda. E não pode ser assim. Não deve ser assim. A lei deveria ser igual para todos. E com esse decreto assinado pelo presidente, não é mais. E vamos em frente.